do que eu ia te fazer agora. Quem que te inspirava essa época, assim, que você falava, pô, eu quero ser atleta olímpico, quero ser igual o fulano de tal. Então, Brasília tem muitos nomes, né? Teve o Luciano Corrêa, que foi campeão mundial, Ele é teve de Brasília, o Luciano? Ah, eu é, não de- sabia. é Ele de- era técnico aqui do Minas, não era? Ou é ainda? isso, foi técnico daqui Foi do aqui. Minas, auxiliar técnico, foi atleta, né? Ele se É. aposentou no Minas. Teve a Érica Miranda, que é multimedalhista em mundiais, a Kathleen Quadros também, que foi a primeira medalhista olímpica feminina. Então, tudo era lá de Brasília, treinar nas academias que eu treinava. Então, foram as minhas inspirações. E eles fizeram história no judô do Minas, né? Então, eles me espelharam a falar assim, cara, eu quero representar o Minas e quero fazer história como eles. Se eles vierem de onde que eu vim, eu acho que eu vou dar conta também de fazer essa história no clube. E aí, eu cheguei em 2019 aqui no Minas, sendo júnior. Foi o Luciano Corrêa que fez um pouco a ponte. Na época, ele era auxiliar técnico, ele me viu aqui no Minas, perguntou qual que era a estrutura que eu tinha em Brasília e ele fez o meio de campo para me vir para o Minas, né? Falou com a minha mãe, falou com os dirigentes do Minas e aí deu certo. A gente chegou num acordo e eu vim em 2019 em busca de chegar a uma Olimpíada, de buscar uma medalha olímpica e de chegar, né? Foi um passo de cada vez. Quando eu cheguei no Minas, eu era um atleta que eu era júnior ainda, eu era segundo ano de júnior, então eu tinha muito sonho de ser medalhista de mundial júnior e esse sonho eu conquistei. Eu fui medalha de bronze no ano que eu cheguei, me mantive na seleção brasileira. Isso com 17, 18, igual você falou, no seu primeiro ano aqui. E isso, ó, com 18 anos eu vim para Minas, né? Em 2019 eu tinha 18 para 19 anos e aí eu fui conquistando esse título. Fui campeão do Troféu E Brasil. nessa aí você já estava então focado, já que você veio pro Minas para ficar aqui por conta de, pô, a minha vida é o judô. A minha vida é o judô. Quando eu vim para Minas, né, eu conversei com a psicóloga do clube e expliquei para ela, olha, eu sou um cara que sempre estudei, tô vindo para Minas que eu tenho um sonho de ir para a Olimpíada. Ela falou assim, olha, o conselho que eu te dou, como você está mudando de uma cidade totalmente diferente, para você, nesse primeiro momento, focar no judô. Foca no judô, se adapta à sua rotina e depois você pensa em incluir outra coisa, um estudo, uma faculdade, alguma outra coisa que vai te acrescentar. E eu peguei esse primeiro ano de Minas para viver pro judô. E aí, em 2020, no mês de 2020 ali, eu comecei a estudar também. Aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, eu comecei a estudar, me mantive treinando em casa como dava, Você porque começou a faculdade? eu cursei metade do curso de educação física, né? Na reta final do ciclo olímpico eu tive que dar uma trancada por Uhum. conta das viagens. Eu viajava bastante, então muitas vezes eu viajava, voltava, tirava as roupas sujas, já deixava a mala pré-pronta, porque tipo, uma semana e meia eu ia viajar. Esse ciclo olímpico aí, eu vivi mais em hotel do que em casa. Então, O era ciclo agora de Paris que você tá falando. Porque quando isso. você chegou, você era júnior e já tava no meio do ciclo para Tóquio, né? Isso, para o ciclo de Tóquio, Tava muito próximo para você. isso, eu não tinha rodado as competições para ranquear. E aí teve pandemia e tudo mais, eu tive poucas oportunidades, mas dentro do ciclo de Tóquio eu fui campeão pan-americano, eu participei do Mundial Adulto, O Pan-Americano Júnior. não, pan-americano adulto, eu lutei em 2021, que foi no México, eu fui campeão. Foi sua primeira medalha de competição internacional de quilate, assim, no adulto? E isso, a medalha mais importante que eu tinha conquistado até então, né?